vamos falar sobre um procedimento operacional padrão de limpeza de equipamento mais assertivo possível, que ele não te traga tanto retrabalho, que ele não te traga tanto desvios, que ele seja mais perfeito possível, mais ideal possível, e isso vai ajudar demais as empresas do ramo cosmético, saneante, mapa, produtos para a saúde, as empresas que ainda não estão com a validação, vamos dizer assim, na veia, certo? E vamos também falar sobre as 3 fases da validação de limpeza de uma maneira mais detalhada, tá? Mais detalhada, com mais exemplos. Esse é o objetivo dessa live. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é que você precisa sim ter um procedimento operacional padrão de limpeza dos equipamentos dentro da sua empresa, nas suas áreas, mais objetivo possível. Evitar a subjetividade, porque isso vai fazer com que o operador faça do jeito que ele quiser ou do jeito que ele acha que está bom. E isso é um perigo, isso é ruim, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente precisa fazer, né, boas estratégias, né, vamos dizer assim, para que este procedimento fique bem legal e estruturado e que todo mundo fale e entenda as mesmas palavrinhas que está escrito lá, que as pessoas entendem os mesmos pontos críticos do equipamento, que seja coletado nesses pontos críticos, que seja usado o detergente certo, concentração do detergente certo, então isso é necessário, tá bem? Então vamos falar, eu vou começar falando, introduzindo também as fases de validação de limpeza. Por quê? Porque a fase 1, ela é estratégica, né? Ela é para quê? Para que você faça o seu procedimento da melhor maneira possível, né? Que ele tenha lá as informações mais completa possível, tá? E coerente e corretas e objetivas. Bem importante isso, tá? Então, primeiramente, você vai fazer uma análise de risco, nunca fuja dela, né? Faça. Abre um controle de mudança primeiro, abre um controle de mudança, depois coloca lá, faz um gerenciamento de risco, tá? Então, aí você vai fazer essa boa análise de risco, vai convidar pessoas, vai ter uma equipe multidisciplinar, porque não se faz sozinho, se faz com a ajuda do operador, com a ajuda da produção, um líder de produção, ajuda do controle de qualidade, ajuda de quem está na área, a garantia da qualidade, a manutenção é bem importante nesse momento, porque nós estamos falando de equipamento, se envolve projetos, traz todo mundo que envolve, tá bem? Então, os estudos de validação de limpeza, eles são estruturados de 3 estágios, sendo que o estágio 1 é o mais importante, na minha opinião, e principalmente você que quer aplicar dentro da sua empresa, estruturar um procedimento operacional padrão de limpeza para o seu equipamento, mais assertivo possível. Então, essa fase 1, você vai ter uma definição de design, de fluxograma, o desenvolvimento do processo de limpeza. Existem vários fatores dessa fase que devem ser detalhados. Aí eu vou falar mais, eu acho, depois eu vou explicar cada um deles, que a gente tem métodos analíticos, tem superfície do equipamento, tem as áreas dos equipamentos, né? Tem o procedimento de limpeza, vou entrar mais detalhado, né, detalhando ele. E tem a definição, então, de todos esses, dessas etapas, né? E aí, como é uma fase mais completa, é a mais importante, onde você precisa o quê? Gastar tempo, planejar. Sem planejamento, a validação é um caos. Tenha cuidado porque tu fica repetindo daí, né? Sempre fazendo a mesma coisa. Muito bem. Então, você vai determinar, na fase 1, então você vai determinar o procedimento operacional padrão de limpeza mais apropriado para o equipamento. Então, essa fase, ela é bem importante para quem quer definir um procedimento e para quem quer fazer a fase 1 da validação de limpeza, também vai ter que definir um procedimento bem estruturado, tá bom? Por que ela é mais importante? Porque ela vai nivelar as informações com todos os envolvidos com a limpeza do equipamento. Vai deixar
todo mundo entendendo, falando, entendendo os mesmos objetivos, e ela vai ser muito objetiva, nada de subjetivo, tá? Se não fizer direito esse estágio, encontrarás muitos desvios, você precisa ir lá no processo de validação de limpeza do equipamento junto com o operador, precisa acompanhar, precisa entender se aquele equipamento tem algum detalhezinho interno que segure essa sujidade, precisa entender a dificuldade que ele encontra, se ele tem lá os seus recursos para fazer a limpeza adequada, se o agente de limpeza é adequado que ele está pegando ou que está sendo fornecido para ele. Daqui a pouco, se ele está usando direitinho aquele agente de limpeza. Uma vez eu acompanhei uma limpeza de um equipamento e os operadores, eles decidiram diluir aquele agente de limpeza que eles receberam. Então, foi complicado, porque o detergente ele tinha uma concentração definida justamente porque ele foi validado daquele jeito. Mas o que aconteceu? Eles diluíram. Então, quando eles estavam limpando o equipamento, não era mais 50%. Ele estava sendo diluído mais do que aquilo ali. Então, ele estava divergente da maneira que estava no procedimento escrito e também foi validado. Então, isso, para te ver, foi após a validação. Então, sempre tem que dar uma voltinha, sempre tem que ir lá dar uma olhada no que está acontecendo, tá? Então, essa determinação do procedimento, saber que agente de limpeza tem que usar, a concentração de que tem que usar, o sanitizante que você tem que usar depois de tudo isso, você tem que saber se tem algum ponto crítico do equipamento que você deva utilizar um material específico para fazer a limpeza do equipamento, né? Então, tudo isso faz diferença e tem que estar escrito no procedimento, tá bom? O melhor é colocar fotos destes pontos críticos, né, de amostragem. Esses pontos críticos tem que ter alguma observação para cuidar na hora de limpar, cuidar que tenha que ser coletado as amostras naqueles pontos críticos determinados pela validação. Não dá para coletar num ponto, na superfície do tanque. Tá, mas será que a saída do tanque não é mais crítico? Então, tem que colocar no procedimento, citar, fazer em forma de desenhos, melhor coisa possível que tem. Faz um desenho da peça ou do tanque, faz uma flechinha e coloca lá ponto de coleta 1, ponto de coleta 2, que mais pode dar os nomes da peça para a pessoa também, o desenho e o nome, pode botar um tag e na peça colocar um tag, melhor ainda, dizer saída do TAN 01, por exemplo, tá? Então, você sabe que tem que pegar, mostrar exatamente naquele lugar. Isso é deixar o procedimento objetivo, certo? Se você tem peças de reposição, então é bom no procedimento estar descrito, tanto em tanto tempo, ter uma planilha que controla essa troca dessa peça, desses materiais. Caso você tenha um processo CIP, um processo COP, você vai descrever claramente como será seguida a limpeza nesses dois casos, a montagem do equipamento, como ela deve ser feita. Sempre tem alguma pegadinha que talvez um colaborador muito novo, ou até um colaborador que também já passei por isso, que ele esqueceu de um detalhe. Não foi por falta de treinamento, não foi por falta de conhecimento do equipamento, mas aconteceu. Então, o que eu fazia também muito, e eu acho que é importante vocês fazerem, dá para fazer um resuminho, né? E esse resuminho tem que ter revisão, ele tem que ser rastreável ao documento. E aí você pode deixar na área de lavagem do equipamento esse resumo. Também isso ajuda, por quê? Porque na hora H de fazer a limpeza do tanque, o colaborador ele não vai lá buscar o procedimento, tá? Sinceramente,
nunca vi ninguém ir lá buscar o procedimento. Aí eu acho demais importante colocar um resuminho com a rastreabilidade nesse resumo e cuidado que quando muda a revisão do procedimento tem que mudar esse resuminho, tem que estar tudo bem rastreável, não pode ser um papel de pão, tá? Isso é não conformidade, tá bom? Então, o procedimento, ele precisa ficar tudo muito claro no POP. Ele não pode gerar dúvida, duplicidade, assim, subjetividade, não dá para gerar isso. Ele precisa ser tão claro, bem definido, para que a pessoa não faça diferente. Então, se apoie demais nos desenhos, nos tags de cada peça, identifique bem, faça a tabela, faça uma coisa visual, não tem problema nenhum fazer um resumo sucinto, desde que ele seja rastreável, tá? Isso parece, vamos dizer assim, às vezes parece cansativo escrever um procedimento de limpeza, até ele porque ele é extenso. A limpeza, o que usa, o que não pode usar, às vezes também já vi peças que tu não pode colocar em contato com um álcool 70%, então tem que botar niglicerina, enfim. Tem essas notas, né, essas observações também no procedimento ou no resumo, né, na verdade. Então, a melhor maneira possível de estruturar um procedimento para que ele fique muito bem estruturado e que você não tenha um reprocesso, não tenha um problema durante a limpeza, porque é essa maneira, de deixar tudo muito bem objetivo, tudo bem claro, fazer treinamentos periódicos, não fazer uma vez, aquela lá já ganhou 4, 5 anos sem treinamento. Não, tem que ter uma reciclagem interna de treinamento, é exigido isso também de todos os ramos das indústrias, tá? Não tem como você simplesmente esquecer dos treinamentos. Então, tem que ter essa reciclagem de treinamento. Os manuais são muito importantes você ler e seguir o que ele diz para fazer. Às vezes ele te dá, só passa um pano em algumas regiões, não dá para molhar, enfim. Ou outras ele te diz qual o tipo de detergente, ou a maioria diz um detergente neutro, né? A maioria fala assim. Mas, às vezes, tem outras situações que eu também já vivenciei, que é a seguinte. Muitas vezes, um tanque que ele tem um rotor, né? Ele tem ali onde ele faz a mistura, esse rotorzinho. O que acontece? Ou mixer, como vocês quiserem chamar, mas ele acaba ficando mais fechadinho, né? Dentro do inox, aí tem os furinhos, onde entra a matéria-prima, entra a água, e aquilo ali gira ali dentro. Então, quando o tanque é muito fechado desse jeito, a parte da mistura, né? O que acontece? Pode sobrar sujidades ali, pode depositar algumas sujidades, e já vi lotes serem colocados fora, já passei por essa situação também, e aí o que foi decidido? Vamos, depois de alguns produtos que a gente sabe que ele deposita demais, que ele se agrega demais no equipamento, a gente utiliza uma limpeza com um produto mais básico. Para quê? Para que ele realmente limpe aquela região onde a gente não consegue chegar e escovar, retirar, não consegue limpar só com detergente neutro ou catiônico aniônico. Preciso de algo um pouco mais poderoso, mais básico, para que eu limpe realmente aquele tanque naquela área. Então, no procedimento precisa dizer isso, né? E tem que ter uma planilha de controle também. Pode colocar isso atrelado na hora de produção, lá no momento onde diz para limpar o equipamento, né, um item, você fale que tenha que usar uma solução X na concentração Y, né? E isso vai te ajudar a não ter problema de perda de produto, né, contaminado, um produto que
turvo, um produto que não vai poder ser envasado e vendido. Então, tu acaba tendo que pagar para descartar, tá? Então, é uma situação bastante crítica, o equipamento a bomba também é demais crítica, então a bomba, tu pode montar um CIP pequenininho, tem que cuidar com aquela vazão, com aquela pressão que tem que ter para realmente ter essa fricção interna, né? Senão não vai limpar. Então, tem bombas específicas para isso? Tem, tá? Então, você pode montar um sisteminha, usar também um agente de limpeza mais básico e passar ali por dentro dessa bomba, tá? Então, a bomba é bastante crítica, ela também, muitas vezes, as bombas, elas não são, elas não podem ser todo lote abertas e limpas, elas começam a se afrouxar, tu começa a ter que trocar o rotor dela muitas vezes, principalmente cosmético, tá? O medicamento, as bombas, elas devem ser de inox, tá? Mas no cosmético se usa muito outros tipos de bombas. Então, as bombas, as mangueiras, elas são bem críticas nesse setor, nesse ramo, tá? Então, precisa ter bastante cuidado com isso e pensar, porque o teu produto vai ficar contaminado, vai ter uma contaminação cruzada e você vai ter que o quê? Pagar para colocar ele fora, né? Para fazer o descarte dele, né? Para cuidar do descarte dele. Então, isso é bem impactante, tá? Então, acho que de procedimento, essa importância que se dá no equipamento, nas condições de limpeza, nas condições das peças, se tem peça de reposição, tem que ter, as dificuldades que se tem numa limpeza de mangueira, de bomba, de um tanque com rotor, você precisa estar junto com o operador, acompanhar ele para entender. Você não tem como escrever num papel tudo isso que eu falei. Você precisa estar lá com ele e observando, porque cada equipamento é diferente. Cada equipamento e cada produto vai se comportar diferente, né? O produto dentro do equipamento e um outro produto X, um Y, Z, eles têm características diferentes, eles vão ter comportamentos diferentes dentro do equipamento. Alguns vão ficar mais depositados nos cantinhos, aonde tiver, e outros vão sair com facilidade, um aspecto mais que gruda mais fácil, que resseca mais fácil, que acaba se aderindo, né, às superfícies do tanque mais rapidamente, isso fica mais complicado, tá bom? E só vai aparecer depois que você começar a formular ou colocar a água ali dentro, né? Se for água, vai começar a turvar o negócio. Uma coisa que você pode fazer, mesmo que depois já está limpo, perfeito, maravilhoso, dá para colocar uma quantia de água purificada só para você tapar o rotor, porque ele é bem crítico, e você liga aquele rotor para ele ficar girando aquela água ali dentro. E aí você para e dá uma olhada. Ah, ficou turvo? Vai ser só visual. Ficou turvo? Joga fora, cuida da limpeza novamente. Isso que eu falei, você pode fazer sempre no final da limpeza, porque daí tu não tem surpresa no próximo lote que você vai produzir. Principalmente cosmético, é muito importante isso, tá? Então, se você, depois no final de uma limpeza, colocar uma água purificada, que você tem acesso rápido, e deu um turbo, você enxerga se aquilo ali ficou turvo ou não. E ainda assim, às vezes nem é 100%, porque pode ser que desprendeu ou pode ser que não desprendeu. Então, fica a dica de utilizar produtos mais básicos de vez em quando, ou após a fabricação de algum produto que você sabe que é crítico, ou então, se você quiser pensar num produto que ele é límpido, que você vai produzir posteriormente, né? Então, que ele é límpido, que ele é mais transparente, ele não pode ser turvo, nesse momento, põe no procedimento, põe na ordem de produção para a pessoa realizar a limpeza com um produto mais básico, para realmente você se precaver que não vai ter problema de contaminação cruzada no produto que você está fabricando.
você vai entender também quando você começa a acompanhar tudo isso, você vai ver que o procedimento ele é falho hoje. Normalmente é assim que acontece. Eu começo a acompanhar uma limpeza e já percebo que tem coisas para ser melhor definidas, está muito objetivo o procedimento, não diz quase nada, não diz como montar, as pessoas montam errado, não diz como desmontar, enfim, não diz para fazer uma limpeza mais agressiva. Então, isso é uma falha e que pode lhe trazer reprocesso, pode lhe trazer a perda de algum tempo que você não tem, que a produção não tem, né, para produzir.